um dos melhores conselhos que eu já li sobre o uso e o estudo das cores. Quem sabe mais, vê mais. É um conselho do Israel Pedrosa, está aqui no Universo da Cor. E aí, o que acontece com relação a isso? Quem sabe mais, vê mais. É muito comum, quando a gente vai falar sobre cor, sobre o uso da cor, teoria das cores, as pessoas falarem, eu não preciso saber nada disso, eu já sei combinar as cores, eu faço as combinações, todo mundo elogia as minhas combinações, eu não preciso entender por que eu faço, eu não preciso entender por que dá certo. Porque eu já sou boa nisso, tudo funciona, tá ótimo, eu não preciso de mais nada para fazer as minhas combinações das cores. Isso existe, essa sensibilidade estética, essa capacidade de absorver e de filtrar ali os exemplos mais harmônicos, isso existe, isso é muito comum. Tem pessoas que têm essa capacidade. E aí vem uma informação que aparece em todos os autores que eu li sobre composição de cores, e não foram poucos, que é a questão do conhecimento. Que o conhecimento, ele vai ampliar os seus horizontes, ele vai alargar as suas possibilidades. Então é lógico que existem pessoas com mais sensibilidade, pessoas que têm uma intuição mais aguçada para esse uso das cores e que vão ali repetir combinações que elas já viram funcionando em alguma composição, ou no ambiente, ou num layout impresso, ou numa cena de filme, né, ou numa produção de moda. Ela viu aquilo funcionou, ela guardou que aquilo funciona na memória dela e ela aplica aquele modelo, vamos dizer assim. Mas a gente ainda está falando em modelo. Nós ainda estamos falando de uma coisa que ela não sabe por que ela está fazendo. Ela viu, gostou e trouxe como referência. Não está errado, isso é construção de repertório. Só que a construção de repertório, ela é muito mais eficiente quando a gente tem o conhecimento para decodificar aquilo ali. Quando eu consigo ver uma composição e eu tenho elementos para literalmente decodificar aquilo, desconstruir aquilo nos seus elementos fundamentais e entender como aquilo funciona, por que aquilo funciona, por que aquilo tem um efeito tão agradável, por que aquilo me agradou tanto. O que aquele profissional conseguiu resolver com maestria que me chamou tanta atenção? E essa observação de trás para frente, vamos dizer assim, né, extraindo o conhecimento de uma composição que alguém já fez, eu só consigo fazer isso se eu tiver pelo menos os fundamentos. Eu preciso ter fundamentos muito claros, eu preciso conseguir identificar muito claramente as características de uma cor, as características visuais de uma estampa, no mínimo em termos das 3 dimensões, né, do valor, do claro e escuro, dos matizes e da saturação, que é a intensidade, a pureza dessa cor. Então eu preciso ter ferramentas para extrair o máximo possível das informações que me cercam, porque aí é que eu vou conseguir aprender. Porque aprender tem a ver com observar, compreender e conseguir articular essa solução para os seus próprios objetivos, para que ela atenda os seus objetivos. E isso exige conhecimento, senão você está simplesmente repetindo uma fórmula, né? Você vai ter domínio sobre aquele assunto quando você consegue olhar e falar, nossa, isso aqui me agrada, vamos entender por quê. Porque tem essa característica, partiu disso, foi assim, ele construiu a hierarquia visual dele de uma determinada maneira, e isso funcionou. Então tá, eu tenho um problema assim para resolver na minha composição, no meu design, no meu ambiente, na minha produção de moda. Eu tenho uma questão assim para resolver. E o caminho que ele usou vai me atender? Vai. Como que eu posso adaptar? Se eu não tiver entendido o que aquela pessoa fez, eu não consigo adaptar. Porque eu só sei pegar o modelo e replicar. Então as pessoas fazem as coisas sem saber por que elas estão fazendo. A partir do momento que elas sabem por que elas estão fazendo, aí elas se apropriam daquele conhecimento. Aí aquela referência vira conhecimento a partir do qual ela vai trabalhar. Por trabalhar, eu digo, ela vai ajustar para atingir os objetivos específicos que ela tem. E não simplesmente replicar um modelo. Pega uma caixinha aqui, devolve a caixinha aqui. Copia esse, cola esse. Isso não é conhecimento. E esse é um conceito permanente. Todos os autores falam sobre isso. Existe a sensibilidade, existe o talento inato, existe a intuição para lidar com as coisas. Sem dúvida nenhuma. Mas se você quiser sair desse ato de replicar modelos,
de copiar uma coisa que alguém fez e você achou que aquilo funcionou e trazer aquilo para o seu sem entender o que essa pessoa fez, simplesmente porque a sua intuição disse que aquilo está funcionando e você traz para cá, mas sem o processamento adequado, vamos dizer assim, você não conseguiu decodificar aquilo em elementos que realmente sejam ferramentas para a sua construção particular, para a sua solução visual particular. E é só a partir dessa capacidade de observar, entender o que foi feito numa determinada referência, por que aquilo funcionou, que você vai conseguir transformar isso em ferramenta, em referência válida, né, para você fazer as suas composições e aplicar isso com eficiência. Então é por isso que os autores sempre falam intuição, talento nato associado ao conhecimento, associado a essa pesquisa constante e essa intenção de sempre querer entender por quê, né? Querer entender o porquê das coisas, por que a pessoa fez aquilo daquele jeito. A partir do momento que você entende por quê, você consegue articular isso para responder aos seus objetivos. Por isso que essa frase do Israel Pedrosa para mim é tão especial. Quem sabe mais, vê mais. Porque se eu sei mais, eu vejo além. Eu estou vendo o resultado daquela composição que a pessoa fez, que me agradou, que eu vou usar aquilo como uma referência, vai fazer parte do meu repertório visual, mas eu consigo ir além da superfície e entender por que ele fez. E aí essa frase faz muito sentido, porque como eu sei mais, como eu conheço mais, eu decodifico aquilo melhor, eu entendo melhor por que aquilo funcionou e eu consigo inclusive enxergar mais do que aquele profissional fez. Eu vou achar a superfície bonita, eu vou achar ali o resultado da composição bonito, mas só quando eu tiver esse conhecimento, só quando eu souber mais, eu vou ter condições de até apreciar melhor, em mais profundidade, as soluções que aquele profissional deu para uma determinada composição que ele precisasse fazer, seja de um design gráfico, seja de um ambiente, seja de uma produção de moda. Quando eu tenho conhecimento, aí eu consigo captar, falo, nossa, olha o que ele pensou, ele articulou esse elemento, ele fez esse caminho, ele construiu essa hierarquia visual. Só o conhecimento dá essa capacidade. E só o conhecimento permite que a gente, a partir de uma referência, explore ela com mais profundidade, com mais abrangência e transforme a referência em um repertório articulável para atingir os nossos objetivos. Então é por isso que esse é o conselho mais importante que eu já li e que eu daria para você. Quem sabe mais, vê mais. Quanto mais a gente olha com atenção, querendo entender, mais a gente amplia a nossa sensibilidade e mais a gente aprende a já olhar fazendo essa leitura do porquê, de como funcionou, de como construiu essa hierarquia visual. E aí tudo vai ser aprendizado, e aí tudo vai ser referência, e aí tudo vai ser material de onde você consegue extrair informações até do que não funciona. Então o conhecimento ele sempre tem que vir junto desse talento. Então pensa sempre nesse conselho do Israel Pedrosa, quem sabe mais, vê mais. Essa frase é muito importante. Me conta aqui se você já tinha pensado nisso, se você concorda que o conhecimento é tão mais importante do que a intuição na hora de usar as cores. Espero vocês no próximo vídeo.